Olá, escolas! Sejam muito bem-vindas ao segundo dia da nossa semana de formação. Eu sou a Joyce, do time de marketing da Arco Educação, e hoje seguimos juntos para impulsionar o planejamento estratégico da sua campanha de matrículas. Antes de tudo, vamos relembrar alguns combinados. Ao longo dessa semana, temos um encontro marcado todos os dias, sempre no mesmo horário, com temas diferentes e extremamente relevantes para você e para sua equipe. A gente vai liberar para vocês também um QR Code que direciona para a nossa pesquisa de satisfação. A gente conta muito com a sua participação para ajudar a gente a evoluir cada vez mais a nossa semana de formação, que é pensada especialmente para as nossas escolas parceiras. Neste segundo dia de formação, vamos falar sobre um tema importantíssimo que toca em um dos maiores desafios das escolas, na verdade, de todas as empresas. Como a sua escola pode se diferenciar no mercado? Como de fato os seus diferenciais são percebidos? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nossos especialistas vão ajudar a responder essas perguntas. O tema é relevância cultural e raiz comunitária. Como a sua escola se torna indispensável no seu bairro. Vamos para o nosso segundo dia de formação? Boa tarde, pessoal! Muito prazer, eu sou a Sofia, gerente de marketing aqui da Arco, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre raízes culturais e comunitárias e de como nossas escolas podem deixar de ser apenas instituições de ensino para se tornarem verdadeiros patrimônios das comunidades. E para bater esse papo com a gente convidou aqui o Rafael Bretas, da agência FOG. Rafa, se apresenta para o pessoal. Olá, boa tarde. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Sou Rafael Bretas, eu sou diretor estratégico criativo da FOG. Somos uma agência de brand estratégico, agência independente e boutique que trabalha com diversos clientes e somos apaixonados por branding. Vamos falar um pouco como isso se conecta com esse tema. Legal. Você, que faz parte de uma comunidade escolar, já pensou em como a sua escola é percebida pelo bairro? A aproximação do contexto geográfico da escola pode ser uma ferramenta importante e poderosa de reconhecimento da sua marca, de como o trabalho feito por ela representa também um pilar importante para a vida da sociedade escolar. Isso é verdadeiro não somente no mercado educacional, mas a gente vê uma grande tendência global das marcas se aproximarem de culturas e códigos culturais locais para agregar valor e se diferenciarem nos seus mercados. Um dos casos que exemplificam a relevância do tema é o trabalho feito pela FOG com o Parque das Aves de Foz do Iguaçu. Rafael, conta um pouquinho mais pra gente desse case. Então, primeiramente, o Parque das Aves é uma instituição privada focada na conservação de espécies da Mata Atlântica. O Parque das Aves tem 30 anos no mercado e sempre teve um trabalho lindíssimo com conservação. Mas em 2019, ele teve uma grande mudança, que foi trazer toda a atenção para a Mata Atlântica. E todo se desenrolou, o case se desenrolou nessa parte, porém teve muitas coisas feitas antes, porque a gente atende o Parque das Aves faz 11 anos. E todo o resultado disso, além de vários números que eu quero mostrar aqui, mas fez com que o parque se tornasse o atrativo mais visitado do Paraná depois das Cataratas do Iguaçu. Incrível, muito legal. E qual que era esse desafio que vocês tinham em mãos quando começou esse trabalho com o Parque das Aves? Estava tudo ótimo com o Parque das Aves. E é aí que a gente gosta de destacar o case. Porque é preciso coragem para mudar quando está tudo bem. Imagina um lugar que ele já é super visitado, as pessoas já reconhecem ele como referência em conservação, faz um trabalho fantástico e daí, de repente, do nada, vamos mudar. Isso vem muito da CEO, a Carmen Colcamp, que em 2019 ela teve um insight falando sobre uma espécie, que o nome científico dela é Clarabes, que é uma pombinha, e que ela entrou em extinção. E ela é da região de Foz, da região da Mata Atlântica, e foi aonde ela falou, a gente não pode deixar fazer com que uma espécie que está no nosso quintal entre em extinção. A gente precisa olhar para a nossa Mata Atlântica. E daí veio o conceito do case, que é nossa Mata Atlântica. Fazer com que as pessoas que moram na região olhassem para o próprio quintal e cuidassem da nossa Mata Atlântica. Então, esse é a linha, digamos, resumida
de todo o case, né, que a gente quer contar e que começou a aumentar os números. Teve muita participação da comunidade de Foz com isso. Rafa, então conta pra gente mais desse case aí de Parque das Aves. Vindo desde o início sobre o nosso trabalho com o Parque das Aves, quando a gente começou a trabalhar com ele lá atrás, ele tinha 400 mil visitantes por ano, né, que já é um número significativo, e já com um trabalho lindo de conservação. Porém, muitas pessoas ainda não iam no Parque das Aves, até porque 1.600.000 pessoas iam nas Cataratas do Iguaçu, que é bem na frente do Parque das Aves. A gente percebia que tinha uma distância no discurso das pessoas perceberem o que o Parque das Aves faz de verdade. Daí, quando a gente começou a dar esse repertório, mostrando que mais de 50% das aves que vivem no Parque das Aves são resgatadas do tráfico e maus tratos, e tem todo um trabalho de pesquisa, reprodução, reintrodução na natureza, tudo a favor do bem-estar animal, as pessoas começaram a entender melhor, para confiar mais e visitar, né? E perceber que elas faziam parte daquele trabalho apoiando. E com isso, no primeiro ano, de 400 mil visitantes, pulou para mais de 700 mil visitantes. Já foi um salto muito significativo que a gente mesmo não esperava, né, esse crescimento. Então, tudo estava bem, né? O parque crescendo, uma equipe grande, tudo acontecendo de uma forma maravilhosamente bem. Quando estava próximo, né, de 2017, 2018, a gente percebeu que, na época, a CEO, que é sócia proprietária, né, da família, que é a Carmel Crocamp, ela identificou que uma espécie, né, que vive na Mata Atlântica, a Clarabes, que é uma pombinha, ela estava entrando em extinção. E ali no nosso quintal. E também que a Mata Atlântica, mesmo ela sendo muito linda, ela é o bioma mais atacado, prejudicado, ameaçado, né? Restam 8% de Mata Atlântica do que já existiu no mundo, né? E esse número está diminuindo cada vez mais. Dessa forma, o Parque das Aves ele teve a coragem de mudar, mesmo com tudo estando muito bem. E ele resolveu ser a única instituição do mundo focada na conservação de espécies de um único bioma, que é o da Mata Atlântica. Aí a gente começou e lançou, fez um rebranding, foi lançado em 2019, e focando com um conceito Nossa Mata Atlântica, onde a gente criou um manifesto, onde cada frase do manifesto virou um título de um anúncio, de um outdoor, de vários materiais de comunicação, com um grande evento convidando, né, a comunidade de Foz do Iguaçu, as autoridades, as pessoas do hotel, guias, enfim, todas as pessoas que trabalham, né, em Foz do Iguaçu com turismo e a comunidade, os moradores, porque Foz do Iguaçu, mesmo recebendo 2 milhões de pessoas por ano na cidade, totalmente turística, mas é uma cidade com 250 mil habitantes, né? Então pode ver que tem muita gente indo lá e precisa passar a mensagem do que né, que Foz do Iguaçu não é apenas as Cataratas do Iguaçu, né? Ela é o centro, né, uma referência, um símbolo do Brasil. Só que Foz do Iguaçu tem muito mais, e principalmente a natureza. Então, o case ele começa a desenrolar aí, porque nesse rebranding a gente conseguiu perceber o envolvimento e o pertencimento das pessoas junto ao Parque das Aves. As pessoas começaram a entender mais, né, tinha muita gente, né, que conhecia o Parque das Aves já há 20 anos, né, mas não sabia de todo esse trabalho. Então, foi um trabalho realmente de envolvimento com a comunidade, né? Então, essa é a primeira parte que a gente já viu um sucesso forte, um impacto muito grande, né, para todos os lugares. A campanha, o case, ele virou referência em congressos internacionais, ele foi finalista do Top de Marketing do Paraná, enfim, né, todos os números começaram a crescer mais ainda do que vinham crescendo, porque o parque ele teve essa disrupção, né, no jeito de se comunicar. Como que vocês perceberam esse engajamento da comunidade local com o case, com esse objetivo, com esse novo momento do parque? Bem,
O Parque das Aves ele sempre teve uma aproximação muito grande com a comunidade. Mesmo os fundadores vindo de fora, né, mas a doutora Ana, né, que é uma das fundadoras, ela tem um orgulho muito de Foz, né? Ela fala até hoje, assim, tipo, somos de Foz, eu amo essa cidade, foi essa cidade que fez a gente crescer, né? No início, né, quando a gente colocou só uma faixa lá na frente, foi a comunidade de Foz que veio aqui entrar e visitar e nos ajudar. Então ela tem uma gratidão grande, um orgulho muito grande por Foz do Iguaçu. E nessa aproximação, a gente percebe que tudo que a gente faz, a gente tem que envolver as pessoas, né? Então, só pensar nos colaboradores do Foz do Iguaçu, do Parque das Aves, né? A maioria são famílias que têm, né, tem famílias com 15 pessoas trabalhando no Parque das Aves. Então, muita gente, assim, a cidade, ela vive do turismo. Então, inclusive os outros lugares que tem ali, o Parque Nacional do Iguaçu, né, que é um parceiro que está ali do lado, a própria Itaipu também é super grande, foram cidades que cresceram ao redor, né? Então, assim, Itaipu tem essa história que cresceu ao redor ali as vilas, o Parque das Aves também. Então, a gente percebe essa integração, né, da população com um atrativo, né? Os guias mesmo, né, enfim, então a gente percebe nesse sentido. Só que tinha muita gente que às vezes não tinha ido no parque, né? Então o parque começou a fazer várias ações, né, com as escolas, com os eventos, né? Por exemplo, aniversário da cidade ou no aniversário do próprio Parque das Aves, ele dá gratuidade para toda a comunidade de Foz do Iguaçu. Então isso vai atraindo e vai criando essa conexão maior ainda. Legal. E como foi teu processo criativo? Como é que vocês chegaram em traduzir tudo isso criativamente, com as peças, com a campanha gráfica? Bem, a gente tem uma metodologia na agência, né, de brand estratégico. A primeira etapa dessa metodologia é o ouvir, né? Ouvir e sentir também. Então, a imersão, né, com o Parque das Aves, desde o início ela já, né, foi forte, né? Quando a gente começou a trabalhar, na primeira ligação que eles nos deram, né, eles tinham interesse, foi uma indicação, eles tinham interesse, pediram uma proposta para a gente trabalhar com eles, né? Eu não conhecia Foz do Iguaçu, e daí eu lembro que eu mandei a proposta, né? A Carmen, a CEO, ela me ligou, gostei da proposta, mas estava com dúvidas ainda, né? Não conhecia. E daí eu peguei e falei, isso eu lembro que era uma quarta-feira. Tá tudo certo, você gostou da agência, gostou do nosso trabalho, a proposta está alinhada? Não, tá tudo certo. Então sexta-feira eu tô aí. Como assim? Não, sexta-feira eu tô aí, né? E eu quero conhecer o Parque das Aves, quero conhecer Foz do Iguaçu e tudo mais. Tá bom, então vem pra cá. Daí fui na sexta-feira para lá, conheci, né, toda a família, todas as pessoas, visitei o parque na sexta, no sábado me levaram, né, para outros lugares ali de Foz para conhecer, almoçamos juntos, passei o final de semana com eles, né, com toda a família. E fui embora no domingo, final do dia, não falamos nada da proposta, não falamos nada sobre como seria o trabalho e tudo mais. Daí na segunda de manhã ela mandou um e-mail, queremos fechar com você. Então, já nesse processo foi isso, assim, não estou indo para fechar a proposta, não estou indo para falar de negócio, eu estou indo para sentir o parque. Quero saber o que o parque é, eu quero saber onde ele quer ir. E depois foi muito mais aprofundado, né? Nesses 11 anos, teve ali um intervalo da pandemia, né, que o parque passou por... Todos nós, né, passamos por momentos difíceis, o parque ficou fechado 8 meses, né, toda a região de Foz do Iguaçu, né, teve esse impacto muito grande por causa do turismo, mas nesses 11 anos, tirando esses intervalos, eu vou todo mês para Foz do Iguaçu e fico uma semana lá. Então, eu acho que no processo criativo, a parte que foi mais importante foi a imersão de entender o que o parque é. Porque seria muito fácil só fazer um anúncio criativo, né, uma frase ali chamar a atenção e não viver realmente, né, de se sentir a natureza como se fosse né, eu sempre brinco quando eu vou para lá, eu falo, nossa, isso aqui é meu refúgio, né, eu venho aqui e sinto a natureza de verdade. Eu sempre busquei no processo criativo passar esse sentimento. Perfeito. E tem um pouquinho da campanha para a gente espiar, para a gente dar uma olhada? Temos sim.
né? Então, aqui na primeira fase da campanha, a gente queria, além de fortalecer o nossa Mata Atlântica, a gente queria passar esse encantamento, né? Então, não é um atrativo onde as pessoas vão lá se divertir como se fosse um parque de diversão. Não é um parque de diversão, é um trabalho sério, com um centro de conservação que faz algo importante. Só que ao mesmo tempo as pessoas estão de férias, elas querem relaxar. Então, como falar de um assunto sério, mas ao mesmo tempo com ar de encantamento? Então, nada melhor de mostrar o resultado, ou seja, as aves vivendo muito bem, dentro de viveiros de imersão, né, onde o bem-estar animal é a prioridade máxima do Parque das Aves. As pessoas precisavam apenas se encantar com tudo isso. Por isso a campanha ela teve esse olhar de mostrar, a gente colocou até as aves passavam num borrão, assim, não estava nesse foco nelas, mas sim nas pessoas, no olhar de encantamento quando elas chegavam lá dentro da floresta. E o Nossa Mata Atlântica ele ficava muito vago no sentido do que é o Nossa Mata Atlântica, né? Então o manifesto ele falava bastante sobre isso, né? Que a Mata Atlântica é linda, é a floresta das aves brasileiras, né? Ela é nossa, Mata Atlântica, né? É minha, é sua, é do mundo, é nossa, e se é nossa a gente cuida. Ou seja, a gente foi desmembrando esse conteúdo para virar frases. E essas frases, além da comunicação, de outdoor e tudo mais, viraram camiseta, viraram caneca, viraram, enfim, diversos materiais, né? E a loja, né, teve impacto, porque tem a loja dentro do Parque das Aves, e todos os materiais com essa comunicação, que no começo a gente, será que? Porque geralmente a pessoa vai lá, quero comprar, né, a caneca com arara, né? E será que vai comprar uma caneca com uma frase? E foi um sucesso, porque as pessoas, elas abraçaram essa causa, abraçaram, não, se é nossa a gente cuida, a gente ouvia as pessoas falando, né? Não, é nossa Mata Atlântica. E não só as pessoas de Foz, mas os visitantes que são do mundo inteiro, né? Então, esse olhar foi muito importante, né? E daí, a gente viu o Parque das Aves crescer cada vez mais, ele se tornou o atrativo mais visitado do Paraná depois das Cataratas do Iguaçu. A gente brinca que Cataratas é o Pelé, né? Então, assim, ela não entra no jogo, assim, ela briga pelo segundo lugar. Exatamente, a briga ali é quem é depois dela, porque ela é uma das maravilhas do mundo. Então, é o atrativo mais visitado do Paraná, então isso é uma força muito grande, né? Então teve o crescimento, hoje já está em 940 mil visitantes, né? Ou seja, está num caminho de ir para 1 milhão de visitantes, né? Todos os números, porque a gente fala, não adianta crescer, mas não crescer a satisfação da visita. Então sempre era acompanhado pelo TripAdvisor ou outras pesquisas internas para saber se a satisfação do passeio, do entendimento, do encantamento e tudo mais, né, do visitante estava, né, aumentando. Então todos os números, né, ficaram lá em cima, né? Então é um case que ele é referência em congressos internacionais, né, do tema de conservação, turismo e zoológicos, né? Como eu falei, foi finalista do Top de Marketing, ganhou outros prêmios. Então é uma campanha assim que a gente viu muito resultado, né? E isso foi em 2019. 2019, né, teve o boom, lançou, todo mundo começou a falar muito mais sobre o Parque das Aves, começou a perceber ele muito mais. E daí, 2020, nós tivemos a pandemia. Vindo a pandemia, teve 8 meses fechado. E daí, depois que voltou, tudo voltou de forma lenta, né? O mundo, né, voltando de forma lenta, né? Então, Foz não foi diferente. Muitos lugares, né, sofrendo para recuperar o público, né? Então, logo 2021, 2022, tinha menos da metade do público que vinha antes. Imagina um lugar que tem 1.400 aves sendo alimentadas 3 vezes por dia e mais várias outras coisas, ou seja, como você mantém, e é um lugar que assim, ele é privado, ele não tem nenhuma ajuda de nenhum lugar, de governo e tudo mais, todo o financiamento do Parque das Aves é com o apoio dos visitantes, seja com ingresso, restaurante, loja e tudo mais. Então imagina um lugar desse ficar fechado e com tudo isso, e mantendo, né, toda a qualidade, satisfação, né, o bem-estar animal. E uma coisa que a gente
colocou lá no Parque das Aves foi que aconteceu a pandemia, daí voltou, foi voltando lentamente. Claro, a gente, né, deixou, né, de prestar o serviço nesse período, até porque, né, a gente mesmo chegou para eles, não faz sentido, né? Tá tendo várias reduções aqui, a gente deixou de atender nesse período. Demos apoio para o parque, né, em alguns materiais que precisava para poder conseguir alguns projetos pontuais ali durante esse período. E começou a querer, né, voltar, 22, 23, né? Daí o parque conversou com a gente, olha, né, a gente está fazendo umas coisas internas aqui para poder, né, resolver as coisas, mas a gente quer que vocês voltem ano que vem e tudo mais. Pronto, estamos aqui para quando vocês precisarem. E muita coisa tinha mudado, né? Toda a equipe mudou, assim, poucas pessoas que estavam naquele tempo, né, umas foram para outros caminhos e tudo mais, né, mudaram de cidade, então, assim, mudou muito a equipe, mudou direção, mudou várias coisas. Então, a maioria 80%, né, se eu posso dizer assim, chutando um número aproximado, não teve o impacto da campanha de 2019. Né? Então, as pessoas não tinham vivido e sentido, né, tudo que foi, né, no rebrand de 2019. E daí eles me convidaram mais uma vez, ó, a gente vai ter que fazer um rebrand do branding, né? Ou seja, vamos meio que como se relançar, vamos fazer, né, as fotos que a gente está usando, já está quase 5 anos, a gente vai ter e está se aproximando aos 30 anos do parque, e a gente tem que, né, fazer o trabalho todo de novo. Daí eu levei uma provocação para eles falando sobre branding, né? Eu adoro metáforas, e a metáfora que eu coloquei é que branding é sobre você escovar os dentes, né? Então, assim, as pessoas confundem muito branding com design de marca. E branding é muito mais do que isso. Branding é toda uma gestão de marca, gestão de cultura, gestão de experiência, de comunicação, ou seja, é muito mais complexo. Então, se a gente for colocar, né, assim, a marca é como se fosse a pasta de dente, a comunicação é como se fosse a escova de dente, o brand é escovar os dentes. E você escova os dentes todos os dias. Você tem que escovar todos os dias. Isso é fazer brand. Você nem pensa, assim, eu estou cuidando da minha marca todos os dias. Daí a metáfora que eu coloquei, que foi curiosa, foi no sentido de que o Parque das Aves ele escovou muito bem os dentes por muitos, muitos anos. E ele estava lá em cima. Daí quando teve a pandemia, quando ele fechou, daí ele voltou. Ele ficou meio quase 5 anos sem fazer uma comunicação da marca. Só que as pessoas ainda lembravam. Então, se você escova os dentes muito bem, todos os dias, mesmo se você ficar um tempinho sem escovar, seu sorriso ainda vai ficar bonito. Claro que pode meio começar a aparecer uma cara, mas você vai lá e resolve. Mas assim, se você fez o trabalho, o dever de casa muito bem feito, a gente pode dar exemplo de várias marcas, né, que fizeram um trabalho muito bem feito. Se parar de fazer por um tempo, você não vai cair no esquecimento, porque você fez esse trabalho muito bem feito. Mas você tem que voltar. E foi isso que o parque fez. Né? Vamos fazer esse rebranding, né, para voltar e fazer as pessoas lembrarem e fazer quem não tinha participado ter o impacto. Né? A gente mostrar o que a gente fez várias campanhas ali no endomarketing, né, com a equipe ali, tudo mais, para mostrar, olha o que a gente fez e agora olha o que a gente vai fazer. E daí a gente fez no ano passado, né, nos 30 anos do Parque das Aves, um trabalho fortíssimo, primeiro dentro, né, criou uns materiais de endomarketing muito bacana e soltou uma releitura da campanha, né, trazendo novos personagens, novas pessoas, mostrando as aves e trazendo um novo discurso, né, quase um manifesto. Né, e daí foi, digamos, a segunda parte do branding e, de novo, os números. Né, subiram e tudo mais, e foi aonde, assim, o parque estava como o atrativo mais visitado de Foz do Iguaçu depois das cataratas. Essa era a frase que a gente usava. No ano passado ele se tornou do Paraná, ou seja, então foi em 2 fases que a gente viu esse crescimento. Perfeito. E o que vem de próximos passos pela frente nesse movimento? Bem, tem uma frase que eu gosto bastante, que é da doutora Ana, fundadora do parque, que tudo que a gente faz, ela, principalmente de conservação, ela tem uma frase que ela sempre suspira e fala, e ainda há tanto por fazer. É um trabalho que nunca vai acabar. Por quê? Porque a gente precisa apoiar a Mata Atlântica.
salvar a Mata Atlântica, a gente precisa salvar as espécies. Enquanto tiver uma espécie em risco de extinção, enquanto tiver ações que provocam o desmatamento da Mata Atlântica, e várias coisas nesse sentido, o Parque das Aves tem trabalho para fazer, né? É um brand que continua, né? Então, são mais de 30 anos, né, salvando espécies, trabalhando pela conservação. Então, ele continua. Então, são muitas ações que estão sendo desenvolvidas, né? Então, como a gente fez em outubro a campanha de 30 anos, ela está acontecendo, né? Já os resquícios ainda rolam, o filme que a gente fez está passando. E agora a gente já está com uma nova campanha que vai entrar agora no segundo semestre, já em agosto, né? Já entra, né? Já como dando continuidade. Então, toda hora está tendo coisas. Está tendo uma reforma muito grande dentro do Parque das Aves, que fica pronto em novembro, que é um centro de saúde animal, que quem tiver a oportunidade de ir para Foz do Iguaçu e visitar o Parque das Aves, né, não vou prometer datas aqui, senão o pessoal vai correr lá que tem que estar fazendo a reforma, mas talvez vai ser mais para o final do ano. Na entrada do Parque das Aves, todo o lado direito ali está sendo de vidro, porque todas as salas, tipo hospital das aves, o lugar onde faz a cozinha, enfim, é um centro de saúde animal assim, gigantesco, é o maior da América Latina. E tudo vai ser com vidro, que as pessoas vão poder ver as pessoas. Mais uma parte da experiência. Mais uma parte da experiência, que é ver o trabalho de conservação, né? Desde quando uma ave está em quarentena ou aconteceu alguma coisa que vai passar por um procedimento. Então, às vezes, as pessoas não sabem toda essa parte técnica que tem, né? Então, a gente tem, né, tem a diretora técnica, tem médicos veterinários, tem biólogos, então tem tudo. Assim, quando a gente vê a equipe da cozinha, né, fazendo todo o trabalho de, não só a comida, mas às vezes fazem brincadeiras que é enriquecimento ambiental para as aves, né? As aves ganham presentinhos e abóboras, não sei o que, você fica vendo, tipo, assim, é muito mágico esse trabalho que é feito. E a gente, como a agência de branding, a gente sempre pensa assim, né? Eu tenho clientes de vários segmentos e é muito, né, às vezes engraçado. Eu estou atendendo um cliente de um hospital, de repente eu estou num cliente de conservação, de natureza. Você conseguir participar disso. E brand é contar a verdade, é contar a sua história, é falar sobre o propósito, né? Então não tem muito segredo, né? O ruim é vender produto ruim, né? Ruim é você fazer brand de algo que você não acredita. Quando você acredita, você só tem que passar isso adiante, né? Então esse é o nosso principal objetivo, assim, de passa essa história adiante porque ela é linda demais, as pessoas precisam conhecer. Brand é você envelopar para contar a história, né, da melhor maneira possível, sabendo que cada um que conta, né, conta de uma maneira, mas sempre na mesma linha. Perfeito, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Tal como o Parque das Aves, as escolas também são naturalmente pontos centrais dos locais em que elas estão localizadas, né? Muito presentes nas suas cidades, nos seus bairros, muito atuantes nas suas comunidades. Para conseguir explorar, como foi feito no parque, a conexão com o local, talvez o primeiro passo seja a gente entender melhor em que cultura é essa que a escola está imersa. Trazendo um pouquinho dos seus aprendizados para o nosso universo escolar, como uma escola pode começar a utilizar esses códigos culturais no seu dia a dia? Bem, primeiro, né, como eu contei do case, é o ouvir a comunidade, né, ter essa imersão. Você sentir a rua, sentir o bairro, sentir a cidade, conversar com as pessoas, né, para ver o que elas querem, o que elas estão buscando. Por mais que você está trazendo, né, através de uma escola, né, toda uma educação, toda uma qualidade, diferenciações, mas sempre tem, dependendo da região, o bairrismo, né, e como que você quebra esse bairrismo? Com confiança, e confiança se conquista. Fazendo parte e estando inserido nessa realidade. Exato. Legal. E como a gente consegue traduzir alguns desses códigos para a comunicação em si? Seja por meio de fotos, de artigos mais visuais, quando é o momento de inserir ou não algum desses códigos na identidade visual da escola,
Que dicas você daria nesse sentido? Bem, tem uma coisa que a gente fala bastante em branding, principalmente de marcas globais, que é sobre a regionalização, né? E quando são marcas daí, globais mesmo, internacionais, a gente fala sobre quando vem para o Brasil, sobre tropicalização, né? Então, e o Brasil ele é muito diverso, né? Cada região é diferente uma da outra. Então, não adianta eu pegar um anúncio que funciona em uma capital para levar para uma outra capital, para levar para o interior, né? O norte é diferente do nordeste, né? O nordeste existem vários outros nordestes. Então, você conseguir entender como as pessoas se comunicam é muito importante. E pensar também muito em fornecedores locais, né? Então, tem muito disso, de você, às vezes, vou fazer uma sessão de fotos, né? De repente, você traz toda uma equipe de fora para fazer toda a sessão de fotos. E, às vezes, o que você precisa, às vezes você precisa trazer a equipe de fora, porque tem outros equipamentos e tudo mais. Porém, tem muita gente, às vezes tem um profissional ali naquela região que pode participar dessa campanha, dessa sessão, né? Seja um casting, enfim, tem muita gente que pode apoiar na construção disso. A partir do momento que a comunidade está participando da construção, né, da campanha, da comunicação, as pessoas já começam a falar sobre isso, e as pessoas começam a ter o pertencimento, né? Eu construí isso sozinho. Funciona você já vir com tudo pronto? Pode funcionar, né? Mas pode ter o sentimento de bairrismo, depende da região, né? Então, não existe a receita de bolo, tem que sentir de onde mas envolver o público local, os fornecedores locais, acho que é muito importante. Legal. E qual é o risco hoje de uma escola ou de uma marca não utilizar desses códigos culturais, optar por seguir um caminho mais neutro, culturalmente falando? O risco número 1 é não ter conexão com o público, né? Não ter integração com a região, com a cidade. Eu acho que isso é o mais, né, digamos, importante a ser colocado como um ponto de atenção, né? Existem vários outros pontos no sentido de, quero se envolver. Eu vou precisar de falar muito mais mídia, muito mais voz, e mesmo assim eu posso dar um tiro de canhão e as pessoas, Não se identificarem. não se identificarem, né? Perfeito. E como vocês sabem, estamos entrando naquele período ótimo do ano de desenvolver as nossas campanhas de matrícula. E aí eu queria que a gente continuasse esse papo, já dando dicas práticas de como aproveitar esse período de matrículas para colocar em prática essa aproximação cultural, esse vínculo com a raiz local que as escolas podem usar para impulsionar os seus resultados, para trazer mais diferencial. Rafa, por onde você começaria a unificar a comunidade de escola? Bem, eu acho que assim como quando a gente vai desenvolver uma campanha, a gente sempre fala que a gente precisa entender o território criativo. Então, nesse caso, a gente precisa entender o território, né, de onde se encontra cada escola para saber as ações que podem ser feitas junto com a comunidade, né, e convidar as pessoas para que possam conhecer, né, desde ter um dia com a escola aberta para as pessoas conhecerem, né, todos os professores, né, toda a gestão, né, conhecer tudo que vem de fora. Aí é um bom ponto de partida, né, fazer com que as pessoas percebam, né? A gente não precisa convencer ninguém de que você precisa vir para cá. Você venha, está convidado e você, nossa, esse lugar é para mim. Acho que é onde você conquista a confiança, né, com essas ações, né? Ver quais são os eventos que existem na comunidade, né? Convidar as pessoas que são influentes dentro dessa comunidade, para elas perceberem, né, tudo de bom que está vindo, né, com a qualidade de ensino e tudo mais. Eu acho que são atributos importantes para serem usados numa
campanha de matrículas. Legal. E às vezes o abrir a porta da escola é que vai fazer a diferença para conhecerem de verdade o que acontece lá dentro, como que a escola trata esses aspectos mais culturais, né? Sim, com certeza, porque você tem o atendimento próximo, né? Você faz com que a pessoa se sinta bem recebida, bem acolhida e que ela consiga decidir, né, o melhor para o filho dela, né, através dessa segurança da qualidade de ensino. Acho que isso é o mais importante, né? As pessoas, quando vão fazer uma matrícula, são coisas que, tudo que envolve, né, a educação dos filhos, assim, não posso errar, né? Eu preciso saber que isso é um ambiente onde vai ter um potencial crescimento então, eu acredito que seja primordial. Legal. Nós falamos muito na Arco de a gente ter essa conexão de escola com a formação de um cidadão global, né? Para além do cidadão, do aluno enquanto aluno, a gente trabalhar na construção desse ser completo. E aqui eu acho que também vem muito das manifestações culturais, né? Das festas típicas, das comidas típicas, de, às vezes, uma iniciativa que foi feita com alunos do 5º ano para falar um pouco mais sobre a origem das famílias que estão na cidade. Talvez essas sejam boas oportunidades também de abrir as portas da casa e mostrar isso um pouco mais de perto, né? Sim, eu acho que essa é a parte importante, porque uma rede de ensino, às vezes já tem uma família ali que está há muito tempo trazendo, né, toda a tradição, tudo que a cidade é. Então, acredito que toda marca que vai fazer uma campanha, a partir do momento que você ouve e você respeita como é a tradição, como as pessoas, né, gostam de falar, de comer, de sair, enfim. Claro que as pessoas também estão abertas a receber novas informações. Essas novas informações, elas não vão sendo impostas, né? Elas vão sendo inseridas dentro daquele círculo que já existe, né? Então, elas vão sendo somadas, né? Então, acredito que a educação é sobre soma, né? Não sobre substituição. Então, isso vai enriquecendo qualquer campanha e qualquer relacionamento. Perfeito. Você tem alguma dica de como engajar os alunos, as famílias e os professores, os docentes, também nesse processo de divulgação das matrículas e dessa conexão entre escola e comunidade? Acho que sim, deixar eles participarem, né, para ter o pertencimento. E participar através de depoimentos, né, através de eventos onde possa fazer gravações, né, fazer brincadeiras, jogos num evento que seja, né, como você falou, de algum evento típico da região. Eu acredito que a marca, ela sendo inserida nesses eventos, tem várias maneiras de se inserir. Tem de você dar a festa, tem de você patrocinar a festa, tem de você só estar presente, o corpo docente estar presente em alguns lugares, ou seja, são formas de você inserir, né? Tem aquela mais tímida, tem aquela, né, mais ousada, né? Então, você inserir dessa maneira, eu acredito que dá uma repercussão grande. Legal. E o que não fazer? A gente falou muito aqui de utilizar códigos culturais como parte da comunicação, mas como eu evito, às vezes, deixar isso caricato ou me apropriar demais de um símbolo cultural? Algumas dicas de boas práticas aqui? O que não fazer, acredito que querer impor uma comunicação que não é sua, que você não faz parte, que você não tem voz, você querer impor goela abaixo isso para as pessoas, no sentido, não, isso é o melhor porque vem de tal lugar. Não é assim que você entra na casa das pessoas, né? Então, ter esse respeito é primordial. Então, acho que o não fazer é não desrespeitar, né, as pessoas nas suas próprias casas, né? Então, acho que é o principal que eu digo. E não achar que, às vezes, uma comunicação que serve para um lugar vai servir para o outro, né? Entender o idioma, né? Então, o idioma, a gente, dentro de um mesmo idioma, existem vários idiomas, várias frases, várias palavras típicas. Então, acho que ter, né, algo nesse sentido é importante. Então,
às vezes você puxar um consultor que é da região, né, e esse consultor é às vezes alguém no corpo docente, ó, isso aqui faz sentido na cidade, né? A pessoa vai responder, ó, não, total, né? Ou não, a gente não fala assim desse jeito. Então, então o que não fazer é isso, né? Acho que não desrespeitar e não querer ouvir as pessoas. Perfeito. Eu vou aproveitar o gancho aqui do Rafa para lembrar que as marcas Arco oferecem enxovais de campanha de matrículas para as nossas escolas parceiras e existem vários materiais nesse conjunto que são editáveis. Então aproveite também o enxoval da sua marca parceira aqui para editar com a forma de falar, com o jeito de se comunicar, que é a realidade da sua escola e da comunidade em que você está inserido. E para a gente encerrar nossa conversa aqui, o que você diria a um gestor escolar que ainda encara as campanhas, né, o marketing, mais como um anúncio do que como um vínculo cultural que ele pode gerar com a sua comunidade? Bem, eu acho que quando a gente fala sobre marketing, eu gosto de falar bastante sobre branding, né? E isso você vai ver o resultado. Você achar que fazer um anúncio no digital, no tráfego pago, colocar um anúncio numa revista, isso já vai aumentar a matrícula, é onde vai fazer você acreditar que não funciona. Porque o que funciona é a consistência. Brand é justamente a consistência. Então, a partir do momento que você começa a respeitar os guidelines, quando você recebe o material, né, mesmo regionalizando, mas você consegue fazer isso, continua fazendo isso com constância, você vai sentir o resultado. Você vai sentir o resultado das pessoas falarem da comunicação, falarem da marca, e que as matrículas elas vão vindo, né? Então, eu acredito que o gestor ele tem que entender que o branding, o marketing, a comunicação, elas são amigas, né? Então, acho que tem muita questão, muita gente pensa que a marketing é custo, não é custo. Ele é investimento e ele volta, né? Para nunca, né? Sempre vai continuar sendo feito. E acho que reforçar que as marcas que têm seus maiores reconhecimentos, que são mais longevas, também são aquelas que geram comunicações e conexões mais essenciais e mais genuínas, né, com o seu público, com a sua comunidade. Exatamente, né? Não é o vender por vender, né? Então, a melhor venda é você não vender o seu produto. A melhor venda é você ter um valor a ser entregue, onde as pessoas percebam que isso é bom para a vida delas e elas ficam realmente felizes com isso e elas vão passar adiante, né? É o famoso, que as pessoas falam da propaganda boca a boca, né? Não existe propaganda boca a boca com um produto ruim. Então, as pessoas têm que continuar, né? A gente pode dar exemplo de várias marcas, né, icônicas, que todo mundo já lembrou, sempre é um maior exemplo, né, quando fala, né? Coca-Cola nunca deixou de fazer propaganda, né? É exatamente isso, né? Então, acho que isso tá respondido assim para todos os gestores. Perfeito. Obrigada, Rafael, pela presença. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente nesse momento aqui e até a próxima.